O que os homens mais poderosos da história faziam. Toda manhã existe uma diferença enorme entre acordar e começar o dia. A maioria das pessoas acorda, abre o olho, pega o celular, já entra em contato com o problema dos outros, com a opinião dos outros, com o ritmo dos outros. E aí o dia vai embora e a sensação que fica é de que você foi levado, não de que você conduziu. Mas existe outro jeito, um jeito que os maiores filósofos e líderes da história já praticavam muito antes de existir coach, muito antes de livro de autoajuda, muito antes de qualquer trend de produtividade. E o interessante é que esses hábitos continuam funcionando exatamente da mesma forma hoje, porque eles não foram feitos para uma época, foram feitos para a natureza humana. Hoje eu quero te mostrar o que você pode fazer nas primeiras horas do seu dia, para que nada do que acontecer depois consiga tirar você do seu eixo. Fica até o final, porque os últimos pontos são os que mais transformam. E antes de continuar, vai nos comentários agora e escreve: hoje eu escolho conduzir o meu dia. Escreve isso. Não é formalidade, é o primeiro ato de intenção do seu dia e ele começa agora. Vamos lá. A primeira coisa que você pode fazer toda manhã é separar com clareza o que depende de você e o que não depende. Parece simples, mas a maioria das pessoas passa o dia inteiro gastando energia em coisas que nunca estiveram nas mãos delas. O trânsito, o comportamento do chefe, o que alguém vai pensar, o tempo, a economia. Nada disso você controla, e ainda assim é exatamente nisso que a mente vai quando não tem direção. Marco Aurélio governava um império, lidava com guerras, traições, epidemias, e mesmo assim começava seus dias lembrando a si mesmo de uma coisa só: eu tenho poder sobre a minha mente, não sobre os eventos externos. Quando você internaliza isso de verdade, algo muda. Você para de desperdiçar sua manhã em preocupações que não têm solução e começa a direcionar sua energia para o único lugar onde ela realmente produz resultado: você mesmo. Segundo ponto, defina uma intenção clara antes de abrir qualquer tela. Se você não decide o que é importante hoje, o mundo vai decidir por você. E o mundo vai te mandar urgência atrás de urgência, cada uma delas parecendo essencial. E no final do dia você vai ter feito muito sem ter avançado nada. Os estoicos não faziam listas enormes de tarefas. Eles se perguntavam uma coisa só: o que seria suficiente para que esse dia valha a pena? Pode ser uma conversa honesta. Pode ser uma hora de trabalho focado. Pode ser um ato de cuidado com alguém que você ama. Mas precisa ser algo escolhido por você, não imposto por outros. Essa intenção é o fio condutor do seu dia. Sem ela, você deriva. Terceiro ponto, e esse vai parecer estranho: faça algo desconfortável de propósito logo cedo. Uma ducha fria, acordar mais cedo do que o necessário, sair sem o casaco num dia frio, pular uma refeição, qualquer coisa que o seu instinto queira evitar. Sêneca dizia que a pessoa que nunca enfrenta o desconforto se torna escrava do conforto. E isso é exatamente o que acontece. Quando você só age quando as condições são favoráveis, qualquer adversidade te para. Mas quando você treina pequenas doses de dificuldade voluntária toda manhã, você está dizendo para a sua mente: eu sou maior do que meus impulsos. Isso não é sofrimento, é calibração. É lembrar ao seu sistema nervoso que você é capaz de mais do que ele imagina. Quarto ponto, visualize o que pode dar errado no seu dia e faça isso de propósito. Eu sei que parece o oposto do que te ensinam por aí, mas os estoicos praticavam algo chamado de premeditação dos males, que é basicamente se perguntar logo cedo: o que poderia ser difícil hoje? O que poderia não sair como eu espero? E como eu gostaria de reagir se isso acontecer? Isso não é pessimismo, é preparação. Um cirurgião, antes de uma operação complexa, não pensa só no sucesso. Ele mapeia as complicações possíveis,
justamente para que, se algo sair errado, ele não entre em pânico. Você pode fazer o mesmo com o seu dia. Quando algo difícil aparece e você já tinha imaginado essa possibilidade, a reação é diferente. Você não é surpreendido, você age. Quinto ponto, lembre de que o tempo é finito e faça isso toda manhã. Os estoicos tinham uma expressão para isso, memento mori, lembra que você vai morrer. De novo, não é mórbido, é libertador, porque quando você realmente absorve que não tem dias infinitos pela frente, as coisas pequenas param de parecer urgentes e as coisas grandes param de parecer assustadoras. Você para de adiar o que importa, para de guardar o melhor de você para algum dia que talvez não chegue. Marco Aurélio escrevia sobre isso com frequência, não como quem tem medo da morte, mas como quem entende que a consciência da finitude é o que dá valor ao presente. 30 segundos toda manhã pensando nisso podem mudar completamente a sua hierarquia de prioridades. Sexto ponto. Não reaja a nada nos primeiros momentos do dia. Esse é um dos mais práticos e um dos mais ignorados. Você acorda e, antes de ter qualquer clareza sobre si mesmo, já está respondendo mensagem, já está lendo notícia, já está no ritmo de reação. E aí você passa o resto do dia nesse modo, reagindo, respondendo, apagando incêndio. Os estoicos entendiam que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é nesse espaço que fica a sua liberdade. Proteja esse espaço de manhã, não precisa ser horas, podem ser 20 minutos. Mas nesses 20 minutos, você é o único que define o que entra na sua mente. Sétimo ponto, esvazie a necessidade de aprovação antes de sair de casa. Esse é silencioso, mas devastador. Quando você acorda já preocupado com o que vão pensar de você, com se vão gostar do que você fizer, com se vão te validar, você já entregou sua autonomia antes mesmo de começar o dia. Sêneca era direto nisso. A aprovação dos outros é incerta, superficial e muda com o vento. Quando você ancora sua autoestima no que os outros pensam, você se torna refém de algo que nunca vai estar sob seu controle. A pergunta que os estoicos faziam não era "o que vão achar de mim?", mas sim "estou agindo de acordo com o que acredito ser certo?". Se a resposta for sim, o julgamento alheio perde o poder. Oitavo ponto. Escreva, não para publicar, não para mostrar, para pensar. Marco Aurélio escreveu as meditações sem intenção de que ninguém lesse. Era um exercício privado de clareza. Ele escrevia sobre suas falhas, seus medos, seus princípios, como se estivesse se examinando em voz alta. Você não precisa escrever filosofia. 3 linhas já mudam alguma coisa. O que está pesando em mim hoje? O que eu quero escolher ser hoje? O que eu precisei de ontem para lembrar? Escrever força a mente a organizar o que estava disperso. É o ato mais simples e mais subestimado de todos. Nono ponto. Comece com gratidão, mas não a gratidão superficial. Não é listar 3 coisas boas no automático. É parar de verdade e olhar para o que você tem como se pudesse perder amanhã. A saúde, a pessoa do seu lado, a capacidade de pensar, a liberdade de escolher. Sêneca dizia que não é pobre quem tem pouco, é pobre quem quer mais. A gratidão real não é um exercício motivacional. É um reposicionamento de perspectiva que muda o humor, muda a energia e muda a forma como você trata as pessoas ao longo do dia. 10º ponto. Fale menos e escute mais, já desde a primeira conversa do dia. Epicteto dizia que temos 2 ouvidos e uma boca por uma razão. A maioria das pessoas acorda querendo se expressar, querendo ser ouvida, querendo mostrar o que sabe. Os estoicos faziam o oposto. Eles chegavam nas conversas querendo aprender, querendo entender. E, paradoxalmente, eram os que mais influenciavam, porque quem escuta de verdade tem algo raro hoje: presença. Quando você começa o dia no modo de escuta em vez do modo de transmissão, você observa mais,
entende mais e reage menos. Isso por si só já transforma a qualidade das suas relações e das suas decisões. Dominar o dia não é sobre fazer mais, é sobre começar com intenção, com clareza e com o controle daquilo que é o único território que realmente é seu, a sua própria mente. Tudo que vimos hoje são práticas que você pode começar amanhã de manhã, sem custar nada, sem precisar de nenhuma ferramenta, precisando apenas de alguns minutos e da decisão de conduzir o seu dia em vez de ser conduzido por ele. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, compartilha com alguém que acorda no modo automático todo dia e me conta nos comentários qual desses hábitos você vai testar amanhã. Quer dar o próximo passo no seu desenvolvimento? Acesse agora a Livraria do Autodomínio Absoluto. É a nossa biblioteca online com todos os nossos produtos e os livros de autores famosos que eu sempre indico a leitura. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Confere lá. Até o próximo vídeo.